Quando a gente fala sobre o cinema nacional, existe uma força muito grande que é o poder de contar histórias grandes, histórias que vão ser emocionantes, histórias que vão fazer com que a gente sinta um impacto, ao mesmo tempo que a gente vai ter histórias menores, histórias que não são feitas com aquele intuito de fazer a gente se emocionar, mas com o intuito da gente refletir certas ações do nosso próprio país. Eu acho que Vitória, o novo filme da Fernanda Montenegro, ele é um filme muito sutil naquilo que ele quer falar e muito verossímil na sua mensagem, nas suas temáticas, e uma história que lá por dentro possui algo muito poderoso. Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, e antes de mais nada, eu já quero lembrar vocês de se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações, compartilharem o vídeo com seus amigos e deixarem bastante like para dar aquela força marota que vocês estão acostumados a dar aqui. Vamos então aí falar sobre Vitória, o novo filme da Fernanda Montenegro, que é baseado numa história real de uma senhora chamada Joana Zeferino da Paz, que era uma mulher que morava no apartamento na subida do morro ali, basicamente do Rio de Janeiro, e ela documentou através de câmera de uma filmadora vários acontecimentos com bandidos entregando drogas para as crianças, o tráfico de drogas e tudo mais, né? E ela foi documentando esses casos através de vídeos, de fotos, imagens. Ela meio que fez o trabalho que a polícia não fez naquela época, e isso aconteceu em 2005, porque ela ia na delegacia, ela falava que tinha muito tiro na vizinhança e que a polícia tinha que subir uma viatura lá para parar os bandidos. Tinha muita droga correndo solta entre as crianças menores ali, e a polícia nunca fazia nada. E é curioso, porque é um filme que ele é muito... Falando sobre o filme em si, o filme é dirigido pelo Andrucha, que é o genro da Fernanda Torres, né? Fernanda Torres não, da Fernanda Montenegro, marido da Fernanda Torres, e que ele traz essa história aqui, uma coisa muito interessante, eu acho que é um fato muito interessante para a gente falar, é que esse filme só foi sair esse ano porque a Joana da Paz, ela morreu em 2023 e eles encontraram um registro do nome verdadeiro dela, né, não do nome Vitória, porque o nome Vitória, que é o nome que está no filme, é basicamente uma nova identidade que ela teve que forjar para sair do Rio de Janeiro e não ser ameaçada de morte, né, e tal, por conta das pessoas que ela entregou para a polícia, os bandidos e tudo mais, né, e é muito curioso, porque é uma história que, dentro dessa narrativa do filme, é contada de uma maneira muito sutil. A gente tem aqui a Fernanda Montenegro numa atuação absurda, fenomenal, uma atuação que é bizarro como a Fernanda Montenegro tem 95 anos e ela protagoniza cenas corporais, cenas que ela precisa se jogar no chão, e ela se joga no chão numa velocidade absurda, assim, sabe? É uma senhora que já tem 95 anos, fazendo cenas que ainda são muito absurdas de você ver. Como a Fernanda Montenegro, ela ainda possui muita interpretação dela através do olhar. A Fernanda Montenegro, ela sempre foi muito conhecida por fazer papéis em que ela sempre se destaca muito pelo o seu olhar. Independente se são papéis fracos, independente se talvez é um papel que ela não tenha tanto destaque, ela consegue capturar através do olhar, aí em direção à câmera, uma coisa muito, sabe, é uma conexão muito real, uma conexão que é muito verossímil. Eu acho que ela interpretando esse papel aqui durante o filme todo é uma coisa muito sutil, é uma atuação muito poderosa, e que ela contracenando ao lado de outros atores aqui, você vê o orgulho de atores coadjuvantes no filme contracenando com a Fernanda Montenegro. Eu acho que o filme como um todo, ele é muito simples naquilo que ele quer te falar. Eu acho que a direção do filme ele é muito simples, é uma direção que ela não faz questão de ter algo muito, tipo, de construir um ambiente na época de 2005 no Rio de Janeiro, nada disso. Eu acho que a ambientação funciona muito bem, é meio moderna, mas ainda tem aquele ar, aquele espírito de 2005 naquela época que, tipo, a gente tinha aquelas câmeras que ainda eram câmeras com filme e tudo mais, né, que a gente tinha que tirar, às vezes botar em fita quando a gente tinha que fazer filmadora e tudo mais, né,
E é muito curioso, porque o filme ele utiliza uma coisa muito interessante na direção dele, que é o som. O som, a mixagem de som. Eu acho que o aspecto de som do filme é uma coisa muito interessante, porque tem umas cenas que ela tá parada na casa dela, no apartamento, lendo ou assistindo uma televisão, ou fazendo qualquer coisa do tipo, e você escuta um barulho de fuzil vindo da janela dela. Você escuta um barulho de um tiro sendo disparado, mas você nunca vê o que está acontecendo. Você nunca vê quem que recebeu o tiro, se alguém morreu. Você escuta gritos e o som ele é muito perceptível nesse aspecto para tornar uma sensação de tensão, para te tornar aquela sensação de medo, pânico, se instaura em essas pequenas cenas onde o som de um tiro sendo disparado enquanto uma senhora está lendo um livro no sofá da casa dela, ou ela está assistindo uma televisão, ou ela está simplesmente dormindo e ela acorda com um susto por conta do som do tiro que está vindo da janela do apartamento dela. E é muito conveniente isso, sabe? É um medo que para os cidadãos, para as pessoas que moram no Rio de Janeiro, é uma coisa muito... acaba para eles sendo algo que é muito normal, porque eles já vivem esse cotidiano de ouvir tiros, ouvir bala perdida, mas pra gente, que a gente não mora no Rio de Janeiro, é uma coisa que é uma sensação muito bizarra, sabe? Você estar no seu canto fazendo alguma coisa e do nada ouve um barulho de tiro e você entra em pânico, porque vai saber se a bala perdida não vai te atingir em algum lugar do seu corpo, né? E é muito curioso, porque o filme ele usa esse aspecto de som no filme de uma maneira maravilhosa. Eu acho que é um filme que, como eu falei, é um filme muito sutil naquilo que ele quer te falar, e eu acho que o verdadeiro poder do cinema enquanto cinema nacional é a arte conseguir mostrar que a gente tem muitas histórias no nosso país. São histórias que às vezes são histórias trágicas, são histórias que às vezes são histórias de superação, histórias de pessoas que têm que forjar identidades novas para fugir de alguma coisa, como é o caso aqui da senhora Nina. E a gente tem histórias, como a gente viu lá no Ainda Estou Aqui, sobre a ditadura militar. A gente sabe esse apagamento, a história sobre memória de uma família que perde o patriarca para sempre e fica naquela memória, sabe? Tipo, o patriarca ele vira a memória através de fotos, de vídeos, de imagens de uma pessoa que nunca mais vai voltar para casa. E eu acho que o cinema nacional ele tem essa força, esse poder de mostrar que grandes histórias são feitas para emocionar, mas pequenas histórias, principalmente pequenas histórias, eu acho que elas também são feitas para fazer a gente refletir no nosso próprio país, coisas que a gente abrir o olho para coisas que a gente não pensa tanto. Eu acho que você vê um filme como Vitória, mesmo que tenha as discussões mais simples, mais sutis possível, e seja um filme deliberadamente muito sutil naquilo que ele quer te falar, ele é um filme que eu termino com a sensação de pensar. É um filme que eu termino uma sensação de pensamento, sabe? Sobre a vida dessa mulher, sobre as coisas que essa mulher viveu naquele apartamento, sobre a vida que ela teve que deixar para trás para não ser ameaçada de morte. E é duro, sabe? É duro pra gente, enquanto espectador, assistir uma coisa dessas. E o cinema nacional, ele é poderoso na nossa própria arte de contar grandes histórias, pequenas histórias, mas mesmo assim, independente da forma que ele está te contando, elas vão te impactar de alguma forma. Eu acho que esse é o verdadeiro poder, tanto do cinema nacional quanto desse filme da Fernanda Montenegro. Deixem nos comentários o que vocês acharam de Vitória. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, falou e tchau!